Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião Dr. Otávio Cansanção de Azevedo. Dr. Otávio, bom tê-lo aqui. Como vai, Zancopé? Tudo bem? Prazer em vê-lo de novo. Especialidade do senhor é cirurgia do aparelho digestivo. Exatamente. E cirurgia bariátrica. O senhor tem um currículo muito extenso. O senhor é doutor em ciências da saúde. Isso. Traduz para mim, por favor. Quando a gente faz doutorado em medicina... Eu sou leigo, eu preciso que... Quando a gente faz doutorado em medicina, a gente recebe um título genérico, né, de ciências da saúde. Você não recebe mais um título de doutorado em cirurgia vascular ou cirurgia do aparelho digestivo. Hoje em dia o MEC fornece um título de doutor em ciências. Também conosco o Dr. Celso Massumoto. Prazer tê-lo aqui, Dr. Celso. Prazer, tudo meu, Zancopé. A especialidade do senhor é oncohematologista. Exato. A gente trata doenças pronunciar? do sangue. Exato. A gente trata doenças do sangue e, especificamente, eu trato mais da parte oncológica do que a parte, vamos chamar, benigna da doença. Mas tem parte benigna da doença? Nós temos anemias, temos algumas anemias carenciais que a gente chama de benignas. Né? Isso é otimismo? É um otimismo, então. Para quem é leigo como eu, quando o senhor fala doença benigna, eu acho que é de um otimismo fantástico. É que o tratamento é mais fácil, não é tão custoso e tão laborioso quanto um tratamento para um câncer, por exemplo. Certo. Essa seria a diferença. Também conosco, Eliana Cunha. Eliana Cunha, prazer tê-la aqui, Eliana. Muito prazer em revê-lo. Você é da Fundação Dorina Noil. Exatamente. Lembra para mim como eu pronuncio a tua especialidade? Ortoptista. Ortoptista, que é uma obrigado. Especialista em distúrbios visuais. A Fundação Dorina Noil, para cegos, está completando 70 anos. 70 anos. Estamos em pleno aniversário e esse ano com várias comemorações. Já a gente fala com detalhes sobre isso. Doutor Alexandre Yamato. Prazer tê-lo aqui, doutor Alexandre. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Prazer revê-lo também. O senhor é cirurgião vascular, é mais fácil. Essa é, mas hoje eu vou falar de uma subespecialidade da vascular, que é a endovascular, né? Sim, eu fico procurando as palavras mais fáceis aqui. Concordo. Doutor Alexandre Amato é do Amato Instituto de Medicina Avançada. Exatamente. Doutor Otávio, cirurgia bariátrica. As pessoas, num primeiro momento, se entusiasmam, mas logo após ficam preocupados com este procedimento. Os avanços que o senhor tem nesse segmento, que o senhor possa esclarecer A cirurgia melhor. bariátrica ela evoluiu muito, né? Desde o começo, aí uns 25 anos atrás para agora. Hoje é um procedimento bastante seguro, rápido, se faz por cirurgia minimamente invasiva, que são 4 ou 5 furinhos Não de tem aproximadamente... aqueles cortes enormes? Não, isso aí já... Quer dizer, existe, mas cada vez menos. Os planos de saúde já são obrigados a pagar a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, onde a gente faz 5 ou 6 furos de 1 centímetro, mais ou menos, e opera o paciente em torno de 1h30, 2 horas de cirurgia. Então, é um procedimento bastante seguro enquanto a técnica operatória. Agora, evidentemente, que o paciente precisa ter um bom preparo antes de operar, com equipe multidisciplinar, o que envolve psicólogo, nutricionista, endócrino, cardiologista, para o paciente estar bem consciente de todas as dificuldades, principalmente das dificuldades alimentares que ele vai enfrentar no período não só de adaptação, como para o resto da vida, né? O paciente não vai mais poder chegar na churrascaria e comer a churrascaria. Isso não vai ser mais possível. Isso é o custo pessoal da cirurgia. Ele vai comer pouco. Vai comer de tudo, vai ter uma alimentação que vai suprir suas necessidades fisiológicas, mas é necessário o entendimento do que ele vai comer pouco. Então, para o paciente não se surpreender com isso, eventualmente até entrar numa depressão ou num desânimo, ele precisa
está bem preparado para esse pós-operatório. Esse pós-operatório é muito importante. Quanto ao pré-operatório e a técnica operatória, isso já está bem sedimentado hoje e muito seguro, né? A cirurgia bariátrica hoje ela é muito segura. E é um procedimento que tem um índice de sucesso altíssimo. Não é à toa que só aumenta o número de procedimentos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. O Brasil hoje é o segundo país que mais se faz a cirurgia, só perde para os Estados Unidos, devido às características da nossa população. Mas o importante é o paciente estar muito preparado para, no pós-operatório, ele enfrentar as dificuldades da restrição alimentar. Em geral, quando o paciente se prepara para isso, que varia, é pessoal, de uma pessoa para outra, tem pacientes que se preparam rápido, tem pacientes que demoram um pouco mais, o pós-operatório é muito bom e o paciente encontra o que ele busca, que é perder peso e ficar mais feliz. Deixa eu aproveitar o doutor Celso, também a doutora Alexandre aqui. O senhor, como cirurgião especialista em aparelho digestivo, alguém que o procure para uma cirurgia bariátrica é diferente de quem procure o doutor Celso, porque o tratamento dele tem outra extensão. Alguém que o procure vai lá pessoalmente e fala, doutor Otávio, eu já não me aguento mais. Sim, quando eu estou citando o doutor Celso, é diferente, é ele que falou, vem aqui que em geral ele recebe pacientes encaminhados, né? Sim, a maioria sim, de outros sim. colegas que fizeram um diagnóstico de um câncer de medula, né? Que eu acho que é o principal foco do tratamento dele. Então, mas o paciente obeso, ele se vê obeso. Quando chega até o senhor, é uma decisão própria. Em geral às vezes vem do endocrinologista, que o paciente já tentou por tratamento. O endocrinologista que quer que eu emagreça, eu mudo de endócrino. Mas muitos pacientes tentaram tratamento clínico, né? E os trabalhos mostram que o paciente que já tem uma obesidade mórbida instalada, o índice de insucesso do tratamento clínico é em torno de 90% a 95%. Quer dizer, o paciente que foi obeso mórbido, para ele emagrecer e permanecer magro por 5 anos, que é o que a gente considera sucesso do tratamento clínico, isso é 5%, 10% dos pacientes só. Tem a maioria dos pacientes tem um não período consegue. que o senhor estabelece aí 5 anos, tem um período em que as pessoas têm que manter porque isso é para o resto da vida. Sim, mas pelo menos a gente considera que o paciente que emagreceu e ficou magro aí uns 5 anos, ele vai conseguir perpetuar isso. Ele escapou daquele chamado efeito sanfona, do paciente emagrecer, voltar, né? Então, muitas vezes o endocrinologista tenta, medicamentosamente, tratar esses pacientes. Há uma falha no tratamento. Como a obesidade ela vem carregada de outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, distúrbios osteoarticulares, o endocrinologista, junto com o paciente, entendem que a cirurgia bariátrica é uma boa opção e encaminham para a gente. E aí o paciente vai começar todo um processo de preparatório para ver se ele é um bom ou não candidato à cirurgia. Eu acho que o importante é que o paciente fez todo o caminho com endocrinologista, com nutrição, antes de chegar e decidir por uma cirurgia. Então, embora ele se veja gordo, ele não vai direto no cirurgião, eu acho. Esse é o mais difícil. Esse convencimento pessoal é que eu entendo que seja o mais difícil. Por isso que eu perguntei para o doutor Otávio. Mas veja, dificilmente o paciente obeso, a primeira ideia dele de emagrecer é uma cirurgia bariátrica. O paciente, em geral, quando chega para a gente, ele já chega exaurido de dietas e tratamentos clínicos. Realmente, ele já passou por várias falhas, porque o paciente está... Todo tipo de dieta. Todo tipo de dieta, exatamente, antes dele procurar uma operação. E, inclusive, um dos critérios para se indicar a cirurgia é o paciente já ter tentado tratar clinicamente, com dietas ou com medicamentos ou não, e não ter conseguido. Isso é um dos critérios para operar o paciente. Então, ninguém é obeso e fala, hoje eu vou operar. O paciente, às vezes, demora muito para se convencer. Há o medo da cirurgia, um medo justificado, porque é uma operação. Então, há o medo da cirurgia. Há até a resistência do paciente em operar e saber que ele vai comer pouco, porque a cirurgia impõe algumas limitações de quantidade de alimentação. Então, em geral, o comum é vir encaminhado de um colega, ou endocrinologista, ou clínico, ou nutricionista. O paciente já tentou várias dietas e não conseguiu. Isso é o comum. Doutor Celso, eu citei o senhor há instantes, não é? O senhor quer acrescentar? Só um comentário que eu vejo assim, na verdade, na cirurgia bariátrica, realmente o sucesso é muito importante e os índices são muito elevados. Mas o que eu vejo na clínica, no caso como hematologista, são alguns problemas chamados metabólicos a longo prazo.
que eu acho que é uma coisa importante. Nos primeiros anos, as clínicas trabalham muito com o doente na sua adesão, principalmente reposição de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Porém, o paciente, depois de alguns anos, ele deixa de talvez fazer esse acompanhamento, às vezes por questão de distância ou por outros aspectos. E aí, depois de alguns anos da cirurgia, o paciente não repõe esses fatores e vem com quadros graves de anemia. Já vi pacientes com anemia de 6 gramas de hemoglobina, sendo que o normal é de 12 a 14, pacientes extremamente debilitados, mas porque, na verdade, eles deixaram, às vezes, de frequentar a clínica onde ele fez a cirurgia. Então, acho que é importante aspecto para o ouvinte é saber que a cirurgia ela é eficaz, mas que o acompanhamento, no fundo, é a longo prazo, né? A gente acha que já está bom e vai embora e para, é mais ou menos dessa forma? É mais ou menos isso, assim, a gente faz uma cirurgia, pronto, está resolvido. Mas, na verdade, eu acho que uma cirurgia complexa, não num aspecto somente cirúrgico, mas num aspecto, talvez, psicológico e também de adesão ao tratamento. Porque essa adesão, na verdade, significa ele acompanhar para o resto da vida, seja mantendo o seu peso e seja se mantendo bem metabolicamente. Sem dúvida nenhuma, até brinco com os pacientes que é um casamento sem direito a divórcio. Falar, talvez você se separe do seu marido, da sua esposa, mas de mim você não vai se separar, só quando eu ou você morrer. Porque o acompanhamento é para o resto da vida, não tem jeito. Isso que o Dr. Celso colocou é perfeito. Então, isso é um acompanhamento tranquilo, que o paciente começa no primeiro ano a cada 3 a 4 meses, depois do segundo ano é um acompanhamento de 2 vezes ao ano, exames de sangue simples, que não demanda muito tempo do paciente, e quando nós identificamos qualquer problema, como por exemplo anemia, precocemente, a gente corrige facilmente. Agora, se o paciente fica com esse problema crônico por anos, 5, 6, 7 anos, às vezes chega no hematologista, lá no Dr. Celso, realmente com anemia importante, anemia severa, já com outras repercussões. Mas se o paciente acompanha direitinho, a gente consegue controlar esses problemas carenciais de vitamina ou de ferro sem grandes dificuldades. Dr. Celso, há instantes eu disse que o senhor é que determina o procedimento, né? Alguém que é obeso procura o Dr. Celso, Dr. Otávio, por vontade, né? Livre e espontânea vontade. No caso, como eu disse que é um casamento, né? Sem direito a divórcio. Sem direito a divórcio. No caso do senhor, a pessoa ou é encaminhada ou o senhor faz o diagnóstico. E hoje se fala muito em transplante de medula óssea, né? Não fica longe desta situação de acompanhamento e de... Exatamente, também é um casamento para o resto da vida, porque, na verdade, ao nós mudarmos o sistema, a medula óssea, o sistema imunológico desse paciente, ele vai requerer, na verdade, um tratamento para o resto da vida, seja em momentos que a gente chama de imunodeficiência, em que a imunidade do indivíduo cai, ele fica suscetível a ter infecções, como agora, nós vamos até vai ser comentário aqui da mesa sobre a infecção pelo vírus H1N1, nós temos visto muitos pacientes transplantados que foram acometidos da infecção pelo vírus H1N1 e tiveram quadros gravíssimos de pneumonia pelo vírus. Então, assim como talvez na cirurgia bariátrica, os nossos doentes, eles continuam o tratamento praticamente para o resto da vida. O que é esse transplante de haploidênticos, pronunciei corretamente? Correto. É que, na verdade, sempre nós procuramos doadores que fossem perfeitamente compatíveis. Existe um sistema chamado HLA. O HLA vem de Human Leukocyte Antigen, ou traduzindo, antígeno leucocitário humano. Esse sistema que permite a identificação entre os seres humanos no que concerne à imunologia. Então, os transplantes de medula, o transplante de rim, etc., precisavam da maior compatibilidade possível. O grande sucesso desse novo transplante foi permitir que pacientes, mesmo parcialmente compatíveis, 50% de compatibilidade, é possível realizar um transplante de medula óssea. Isso porque, na verdade, se entendeu melhor o sistema imunológico e existe um pequeno truque que é a administração de uma droga logo imediatamente após o transplante, que minimiza ou reduz a chance de um ataque dessa nova medula ao receptor. Essa compatibilidade, até algum tempo, era conseguida só entre parentes, consanguíneos, geralmente entre irmãos, que é a maior compatibilidade. Mas hoje, com esse novo sistema, com esse novo procedimento, nós podemos usar primos, até os próprios pais, na doação da medula óssea. E é acessível?
Sim, ele é acessível desde que o médico que faça o procedimento esteja dentro de um grande centro. Hoje, na verdade, precisa de uma unidade especial para isso, precisa de uma equipe multiprofissional, infectologistas que saibam de infecções virais, bacterianas e fúngicas, precisa de um médico preparado e habilitado que saiba as reações que o paciente pode ter no pós-transplante. Então, na verdade, é um sistema que é acessível, mas ele é complexo e exige uma unidade de transplante de medula óssea especial para a realização desse procedimento. Eu abordo sempre aqui o fato de que o Brasil é de uma dimensão fantástica e a nossa realidade em São Paulo não é condizente com a realidade a 200 quilômetros daqui. Então, quando o senhor fala que exige um grande centro, um centro de complexidade, né, não é compatível, não é acessível à maioria da nossa população. Exato. Por exemplo, nessa unidade que nós desenvolvemos agora no Hospital 9 de Julho, foi inaugurada há um mês atrás, uma das mais inovadoras do país, porque ela tem um sistema de filtragem do ar em toda a unidade. A unidade, tanto nos quartos quanto no corredor. A água que entra para a higiene íntima do paciente, por exemplo, o banho, essa água é filtrada com cobre e prata. Por quê? Porque cobre é bactericida e a prata é fungicida. Então, faz com que a água que vá para o paciente seja uma água estéril, limpa. Isso porque nós já vimos pacientes que foram submetidos a transplante e que tomavam um banho de um chuveiro normal, mesmo aquecido, ele podia pegar algumas infecções por essa água que vinha do chuveiro. Isso porque algumas bactérias, alguns fungos, resistem mesmo ao aquecimento da água a 38, 40 graus. Então, essa nova unidade, que foi recém-inaugurada no Hospital 9 de Julho, ela foi desenhada para receber esse tipo de pacientes. Eliana Cunha, Fundação Dorina Noil, 70 anos. O que existe de... Essa fundação é fantástica, né? Na inclusão de crianças, jovens, adultos com deficiência visual. Mas o que existe para estes 70 anos de eventos que estão sendo guardados, realizados? Bem, esse ano nós completamos 70 anos e já tivemos alguns eventos, algumas comemorações, mas algo que eu gostaria de deixar aqui registrado é no dia 17 de junho que teremos o nosso primeiro seminário de educação inclusiva, porque o foco da nossa instituição, neste ano, quer dizer, a Fundação já nasceu no berço da educação, a professora Dorina de Gouveia Noil foi uma educadora por excelência e uma educadora que se destacou na inovação de trazer para o Brasil, a partir dela, uma pessoa que é uma figura, né, uma mulher que se destacou por ser assim a pioneira na questão da educação das pessoas cegas. E agora nós cada vez mais estamos caminhando, nos aproximando mais do cenário educacional. E nesse seminário todos os ouvintes estão convidadíssimos, inclusive vocês, obviamente, e que vai ser um marco interessante de maior aproximação, desmistificando todas as dificuldades e todas as questões relacionadas à questão da deficiência visual. Tem um trabalho de inclusão de pessoas com deficiência, de adultos, de jovens, que é desenvolvido pela Fundação Dorina Noil. Tem uma estatística desse? Você tem números que você possa mostrar? O ano passado, nós realizamos 25 mil atendimentos direcionados a 1.000 pessoas com deficiência visual. Então, nós fazemos atendimentos individualizados, atendimentos com as famílias, e esse atendimento também direcionado aos professores das crianças que nós atendemos. Então, é realmente um trabalho que vem cada vez mais tentando desdobrar, otimizar ao máximo o nosso grupo de profissionais que são especializados em deficiência visual. E como as pessoas chegam até a Fundação? Basta ligar para a gente. Sim. Então, no 5087-0999 ou pelo 5087-0999, a pessoa se informa direitinho, já pode fazer a sua inscrição. Obviamente, há uma fila de espera, mas em que ela vai ser atendida assim nas suas necessidades. E pelo nosso site também, www.fundacaldorina.org.br,
que tem informações não só sobre a instituição, mas também informações relativas à deficiência visual. A gente aborda mais ainda sobre este assunto, ok? Ok. Doutor Alexandre, o que é embolização? É isso mesmo? Embolização, isso mesmo. Uterina. A embolização uterina é uma técnica minimamente invasiva também, feita através de um furinho. A gente entra com um catéter dentro das artérias da paciente. E, nesse caso, a embolização uterina ela serve para tratamento de miomas. Então, os miomas uterinos, que é muito frequente, e o mais comum é ver o ginecologista tratando, existe essa técnica que é a cirurgia vascular, endovascular, que trata. Consiste na liberação de pequenas partículas na artéria que nutre esse tumor benigno, né, que é o mioma. E na hora que a gente corta essa alimentação, o tumor ele deixa de crescer e passa a morrer. Ele vai diminuindo. Então, por ser o mioma ser um tumor, ele precisa de mais alimento do que a parede do útero para sobreviver. Então, se a gente corta essa alimentação, obstruindo essa artéria, quem vai sofrer vai ser o mioma, e o mioma acaba sumindo. Tudo isso feito através de um furinho na virilha da paciente. Então, é um tratamento bem interessante e que muitas vezes não é nem oferecido para as pacientes que têm os miomas. O doutor Otávio, há instantes, fez referência a uma cirurgia minimamente invasiva. Exato. Né? O senhor também se refere à cirurgia minimamente invasiva. Ainda perguntei para o doutor Otávio. Não tem mais aqueles cortes enormes, né? A tendência na medicina atual é minimizar tudo, né? Sim. Quando o doutor Otávio fala em cirurgia minimamente invasiva, videolaparoscópica, ele está entrando dentro da cavidade abdominal através de instrumentos cirúrgicos. Quando eu estou falando de minimamente invasiva, a gente usa catéteres, então são guias por dentro das artérias, então a gente usa o nosso organismo como um caminho para chegar até a lesão, e lá a gente pode fazer alguma coisa. Quando eu digo fazer alguma coisa, nesse caso é a embolização. Trata com tanta simplicidade, fazer alguma coisa é ótimo. Nesse caso é a embolização, mas existem técnicas para diversas doenças. Eu estou do lado do paciente. Eu estou do lado do paciente. Eu estou tentando simplificar, sim, né? Sim, não, é ótimo, é ótimo. Mas, por exemplo, falando de embolização uterina, existe embolização de diversas doenças. Então, por exemplo, um tumor hepático, a gente pode fazer a quimioembolização. Então, a gente coloca dentro dessas partículas uma substância química quimioterápico, e aí a gente solta essas partículas lá dentro do tumor. Então, outro caso seriam nas varizes pélvicas. Então, outra doença bem interessante de conversar. Também nas mulheres, causa dor, muito incômodo. E a gente pode ir com um catéter até essas varizes pélvicas e obstruir o fluxo dessas veias. Varizes pélvicas. Exatamente, completamente diferente das varizes nos membros inferiores. Certo. Quando o doutor Otávio se fez referência a uma cirurgia minimamente invasiva, o senhor colocou 2 horas de procedimento. No caso da cirurgia bariátrica. Bariátrica, cirurgia bariátrica. Isso. O tempo de uma cirurgia essa que o senhor se refere? Uma embolização uterina leva em torno de 1h30 também. Pode ser mais rápido, dependendo da anatomia do paciente. Doutor Celso, é possível esse tipo de tratamento já no segmento do senhor? Não. Não. Minimamente. Eu acho que não somos macro ainda. Sim, não é nem questão de cirurgia, porque do senhor não fala em cirurgia. Nós não abordamos a cirurgia, mas eu me entusiasmo com essa evolução toda que possa acontecer, né, que se possa ter em todos os segmentos da medicina. Então, por isso é que eu estou colocando para o senhor essa... É uma espécie de pegadinha. Essa foi uma boa pegadinha, porque eu acredito que o avanço que ele contou aqui é fenomenal, né? Sim. Pode não ter ficado menor, mas foi um belo de um passo na medicina. Né? Os procedimentos são completamente diferentes, né? Eu estou colocando para o senhor, porque no caso de um transplante, como é o caso no específico no segmento do senhor, né? Compatibilidade e tudo mais, é outra técnica completamente diferente. Mas quando a palavra chega, nós que somos leigos, né? Ficamos associando as situações, né?
Então, no Mas caso... ele conseguiu maximizar o número de doadores, né? Sim, Porque antigamente sim. a gente tinha muita dificuldade, hoje em dia você eu consegue... disse para ele que era restrito, né? Era só entre familiares. Você consegue aumentar o número de doadores de uma forma importante com as novas técnicas que tem de compatibilização, né? E de medicação. Algo mais? Não, eu acho que esse avanço realmente foi incrível, porque nós podemos hoje oferecer o tratamento a um número maior de pacientes. Também nós ficamos muito restritos à compatibilidade 100% do sistema HLA, antigamente até uns 5 anos atrás. E hoje nós podemos oferecer isso a uma gama maior de pacientes, principalmente pacientes jovens que nos procuram, e que então a possibilidade de cura para esses pacientes aumenta muito agora. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, participando conosco. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, como que você está? Tudo bem? Dr. Nelson Letísio, podemos abordar cirurgia nas orelhas, o tema de hoje, Dr. Letísio? As pessoas que o procuram para melhorar a aparência, né? Normalmente quando se tem a orelha de abano, né? Como são essas cirurgias? Olha, a otoplastia, que é considerar, que você está falando que é a cirurgia de orelha em abano, ou mesmo a cirurgia de orelha proeminente, ou a cirurgia de alguns adultos que consideram que a orelha dele é um pouco grande para o tamanho do crânio, são várias técnicas que são utilizadas para esse tipo de procedimento, Zancopé. Veja, tem as técnicas mais consagradas, com certeza, são as técnicas de Mustardet, de Stenström. São técnicas ainda do início do século passado, ou seja, 1950, metade do século passado, vamos dizer, 1950, 1960, são técnicas que ainda se utilizam até hoje. Então, o que você busca numa autoplastia? O que você busca numa cirurgia de orelha proeminente? A naturalidade, Zancopé. Então, existem umas técnicas que você resseca parte da cartilagem da orelha e isso faz com que os ângulos, a orelha parece uma coisa meio sem forma, né? Que a gente está tão habituado com o pavilhão auricular que parece... Não, tem toda uma anatomia, você tem a hélice, a antihélice, a escafa, o tragus, o antitragus, a concha, então o lóbulo, então você tem que respeitar toda essa anatomia e ainda o conduto auditivo que fica, você não pode usar uma técnica que vai comprimir o conduto auditivo. Então, nós temos que ver tudo isso. O mais importante, Zancopé, é que você faça uma técnica em que você faça a dobra da concha, que é a parte mais interna da orelha, você acentue a dobra da antihélice, que é essa parte um pouquinho mais para baixo da ponta da hélice, e dê um aspecto natural. Às vezes você pode diminuir o lóbulo da orelha também. No nosso serviço, nós usamos uma técnica que é do Aldir Mendes de Souza, em que a gente faz 2 incisões na região posterior da orelha, ou seja, no sulco auricular posterior. E com o auxílio do laser de CO2, você faz incisões paralelas em curva à cartilagem da concha e você faz com que você diminua a mola cartilaginosa, ou seja, a orelha tende a voltar na posição que ela está. Você faz a sutura, ela tende a voltar devido a essa mola cartilaginosa. Você fazendo esse tipo de procedimento, você diminui essa tensão dessa mola cartilaginosa sem deixar um aspecto artificial. Aquelas quinas, aquelas dobras nas orelhas muito fora de posição, então tem que ser arredondadinha, tudo. Esses são os pontos mais importantes que você deve observar numa cirurgia de orelha em abano. Atualmente, de 6 anos para frente, em casos de bullying na escola de crianças muito pequenas, você pode fazer até com 5 anos de idade. Mas desde os 5 anos até 80 anos de idade, é sempre tempo de uma correção, sempre tempo de você fazer algum procedimento que deixe o paciente mais harmônico consigo mesmo. É uma cirurgia bastante eclética, bastante longa a indicação dela. E é muito bem-vinda, muito bem-vinda.
Ela retornará em instantes. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça, como bares, restaurantes e lanchonetes. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o cirurgião Dr. Otávio Cansanção de Azevedo, a ortoptista Eliana Cunha, o vascular Alexandre Amato e o oncohematologista Dr. Celso Massumoto. Dr. Celso, eu tenho aqui um exemplar do livro Criando Pontes para a Cura. O que o senhor aborda nesse livro? Eu acho que quando o paciente começa um tratamento para o câncer, é como se ele estivesse atravessando uma ponte. Na verdade, a ponte liga duas extremidades. Então, a ideia de escrever o livro foi baseado em relatos de pacientes com linfoma de Hodgkin que fizeram diversos tratamentos, incluindo o transplante de medula. Mas a ideia do livro é exatamente isso, fazer com que o paciente enxergue que o tratamento na verdade, como atravessar uma grande ponte, que embaixo dessa ponte passa água, e passa, às vezes, água com muita velocidade, trazendo, às vezes, até coisas ruins junto com essa água, mas depois ele percebe que, ao atingir o outro lado da ponte, você vai estar melhor ou até mesmo curado.
Então, a ideia de usar o simbolismo de uma ponte é exatamente para isso. Mostrar para o paciente que o tratamento não é fácil, mas que ao final da ponte ele pode ter o seu sucesso. Para quem o senhor escreveu esse livro? Para pessoas que já receberam o tratamento, para pessoas, pacientes em potencial, não sei se eu posso usar esse termo, mas qual o objetivo desse livro para o senhor? Na verdade, era para mostrar, o objetivo era mostrar principalmente para pacientes que às vezes iniciam o seu tratamento, que eles têm muitas dúvidas sobre a doença, então eu abordo também o diagnóstico precoce, como procurar os especialistas, etc. Mas o mais importante era mostrar para esses pacientes que eles não estão sós. Tem uma coisa que o meu amigo Drauzio Varela fala, que quando você escreve um livro, nunca mais você vai estar sozinho, porque atrás de cada livro sempre haverá um leitor. Então, a ideia de escrever o livro é exatamente esse, de tentar mostrar para os leitores que a experiência de vida de outros pacientes pode ajudar no seu tratamento, vendo que ele tem uns sintomas parecidos, que o seu tratamento é parecido com aquele que está no livro, e que, e nesse caso, as 4 protagonistas do livro são jovens, como é comum a incidência dessa doença em jovens, e que obtiveram sucesso, que são pacientes que estão curadas, que há muitos anos, e que hoje levam uma vida normal. A gente está conversando aqui no programa com o Dr. Otávio, ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. A Eliana, ortoptista, né? Problemas de vista, ela trabalha na Fundação Dorino Noyu. O Dr. Alexandre Amato é vascular e o senhor é oncologista. Então, quando eu estou me colocando aqui como leitor, né? Aí o Dr. Celso Matsumoto é oncologista, eu fico assustado, né? Criando pontes, já me assusta. Eu sou o leitor e volto a repetir, eu sou o leigo no assunto, né? É muito fácil eu ir no vascular. É muito fácil procurar o Dr. Otávio, né? Mas já me assusta chegar perto. Isso o senhor consegue vencer essa barreira? Eu acho que sim, graças a Deus o livro tem tido uma tiragem, tem tido uma procura muito grande, as vendas têm crescido muito nos últimos meses, e a gente vê que, na verdade, a gente recebe através da internet várias retornos dos pacientes que leram e gostaram da maneira como foi descritas as diversas histórias, são 4 histórias de 4 pacientes, e que ajudaram no seu tratamento. Então a gente fica feliz por esse retorno, então a gente acredita que realmente a informação ainda é a melhor forma de tratamento do câncer. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Otávio, diverticulite ou diverticulose, tem diferença? Não, eu me assusto com as duas, né? Tem diferença. A moléstia diverticular ou diverticulose é uma situação comum, onde a pessoa, quando vai envelhecendo, a musculatura do tubo digestivo enfraquece e aí você tem umas herniações. O que são herniações? A musculatura abre e as paredes do tubo digestivo cedem, fazendo pequenas bolas, pequenas bolhas, grosso modo. Sim. Essas saculações, essas bolinhas que ficam ali no tubo digestivo, em 70% das vezes o paciente fica assintomático a vida inteira. 30% dos pacientes podem desenvolver algum tipo de problema, sendo que 30% dos pacientes, 25% inflamam e 5% sangram. Essa inflamação chama-se diverticulite, que é a inflamação do divertículo. Sim. E o que isso causa no paciente? Causa dor no local da inflamação. A diverticulite tem várias formas de se apresentar, desde uma forma mais leve até uma forma grave. As formas mais graves pode ter uma perfuração, onde aí o paciente precisa ser operado, ou às vezes grandes coleções de pus, devido a essa inflamação com infecção, onde o paciente também precisa ser operado. Mas o mais comum é uma inflamação leve, onde há dor, e esse tratamento é feito com antibiótico. O senhor fala em dor, esse sintoma, ele é persistente, ele é contínuo? Ele é pontual. É naquele momento, o paciente tem uma dor de forte intensidade, de duração de mais de 6 horas,
que leva ele então a não procurar... é só uma dorzinha, 6 horas é já uma dor forte. Quem fica com uma dor 6 horas é... Aí que leva ele a procurar um médico. Essa então, é a dor da diverticulite aguda. 6 horas não é um tempo não. muito longo? Obviamente que ele pode procurar antes, mas sim, assim, uma dor, não, mas o que a gente quer dizer que é uma dor contínua. Conheço gente mais teimosa que é uma dor vai no médico, que volta persiste, para casa não, com uma dor. Que o dor. paciente em geral, a gente fala em 6 horas, porque em geral o paciente tem uma dor, ele toma uma medicação, não cede com a medicação, então aí ele vai procurar o médico. Essa é a dor da diverticulite. Porque quando o senhor falou 6 horas, né, eu não imagino a pessoa ali 6 horas com dor, mas o período que essa pessoa tenha a consciência de que aquilo não é uma dor que qualquer analgésico... Uma pancada na escada. Qualquer uma analgésico... dor contínua, que dura um tempo razoável e que leva ele a procurar o médico. Essa é a dor da diverticulite. Eu conheço gente teimosa que vai no ambulatório, volta, fala para o marido que é médico, que não é nada, que ele não sabe, a pessoa sabe mais que assim. Você conhece, né? E aí você trata, aí se estadia a doença, né? Vem que grau que ela está, se é um grau leve, moderado, um grau grave, e faz o tratamento. Esse é o detalhe, existe algum analgésico que interrompa essa dor, estanque essa dor? Dependendo, pode melhorar, mas quando cessa a medicação, volta a dor. Então, depende porque pode ser uma inflamação bem leve, até uma perfuração, que seria um quadro gravíssimo. Aí já é mais avançado. Já é diferente do que nós estamos falando de sintomas pontuais, quando o senhor diz. Demorados, mas pontuais. Né? Tem muita... Vou apresentar algumas pessoas teimosas assim, o senhor. Eliana, com relação à criança com deficiência visual, qual é o procedimento que a Fundação Dorina Noil consegue nesses desafios? A criança com deficiência visual, o desafio é bem grande e é importante que se saiba que é totalmente possível desenvolvê-la. E o segredo realmente é começar o mais rapidamente possível. Então a visão se desenvolve até os 7 anos de idade e mesmo a criança que nasce sem a visão ou com uma visão reduzida, que a gente chama de baixa visão, ela necessita ter procedimentos, intervenções o mais rapidamente possível, garantindo o seu desenvolvimento pleno. Então, uma criança que, tendo a abordagem adequada, ela consegue tranquilamente ingressar numa escola regular, se desenvolver. Nós temos muitos casos de crianças que chegaram para nós bebês e hoje estão aí com a sua vida formada, estudaram, formaram suas famílias e estão vivendo uma vida plena. O outro lado, a aceitação das escolas quando essas crianças surgem. Essa é a grande questão atual, né? Porque a inclusão é lei, é obrigatória. Porém, a inclusão de fato, ela só vai acontecer se houver uma mudança. Eliana, quem faz a lei não entende dessas coisas. Ele acha que simplesmente fazer põe no papel, resolve, assino lá e parece um negócio simples, né? A escola é obrigada a aceitar uma criança com deficiência visual. Quem fez essa lei não tem a mínima noção. É um problema crônico. Na verdade, assim, fazendo um parênteses, realmente o melhor ambiente para criança com deficiências, seja qual for, é o ambiente convencional. Isso não tenha dúvida nenhuma. Agora, entrar na discussão de como tudo isso foi conduzido é uma outra questão. Porém, eu coloco dessa forma porque eu acho que não há necessidade de uma lei. Mas há uma necessidade de consciência de educadores para poder desenvolver esse trabalho. Mas o que a gente constata é que se não houver lei, isso não acontece. E havendo a lei, seja da forma como foi conduzido ou não, o fato é, nós temos as crianças com deficiência nas escolas, isso é desejável. E até fazendo uma analogia com o livro do Dr. Celso, Criando Pontes para a Cura, nós não curamos, mas a gente cria pontes para uma nova vida. Então, na verdade, nós transformamos as vidas das pessoas que se aproximam de nós. Porque nós temos o quê? Todas as pessoas que nós atendemos não têm cura. Têm deficiências decorrentes de doenças que já não eram curáveis. Então, é um grupo de pessoas que necessita muito dessa aproximação para atravessar também essa ponte da vida com visão para a vida sem visão. Isso na pessoa adulta ou jovem, e na criança que nunca viu, ajudar essa família a atravessar essa ponte. Dizer para ela, é possível sim, e vale a pena. É difícil, mas vale a pena.
Então, esse é o nosso papel. E a questão também da solidão. Então, também compartilho com a fala do Dr. Celso na questão a questão não é termos problemas, é nos sentirmos sós. Diante da solidão e com o problema, você realmente se afunda. E na medida que você tem pessoas que te dão condições, te promovem, mostram e acenam caminhos, é possível ter vida sim. Uma vida plena, uma vida com significado, uma vida que eles merecem vivê-la plenamente. E sobre a questão da escola, por isso o nosso papel mais atuante ainda junto à educação é realmente chegar mais aos professores, chegar às escolas, municiá-los de instrumentos e possibilidades para que eles atendam bem essa criança. Uma escola que receba uma criança nessa condição, pode procurar a Fundação Dorina Noil? Pode procurar, inclusive deve. E nós estamos abertos a uma série de projetos e perspectivas junto às escolas. Nós temos vários patrocínios de projetos para realmente estarmos junto às escolas. E estamos, esse ano, lançando também uma plataforma onde nós colocaremos pílulas e vídeos referentes à questão da educação inclusiva. Então, não só atender a pessoa diretamente que tem a deficiência, mas também atuar nos espaços sociais em que essa pessoa será incluída. Porque diferente de nós, diferentemente dos médicos que aqui falaram de casamentos para sempre, a nossa ideia é que não fiquem casados conosco para sempre. Sim. Seja um eterno namoro. Seja um eterno namoro, que ele nos procure, mas aproveita. Mas que ele volte para a sociedade e se insira o mais possível. Eu que não milito nessa área, quem milita na área é quem pode falar, né? Então você pode falar, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, um paciente que tem uma deficiência visual. Me parece que para educar um paciente desse, precisa de pessoas extremamente treinadas, inclusive para ensinar a linguagem braille e uma série de outras coisas. Se essa criança é colocada numa escola comum, como que isso aconteceria? Eu vejo... Eu não entendo. Me explica. É uma dúvida de todo mundo, eu creio. É uma dúvida. Né? Como que doutor Otávio, eu simplifico a lei, você é obrigado. Não, mas porque a pessoa precisa de por isso eu citei a lei. Precisa de um professor habilitado, precisa de uma série de coisas. Por exemplo, a fundação, e essa fundação é extremamente famosa, a gente sabe que tem pessoas extremamente treinadas para fazer isso. E num colégio normal, como que isso é feito? Então, é uma questão extremamente importante. Inclusive, nós estamos muito próximos aos professores, coordenadores educacionais, para justamente facilitar esse processo todo. Porque, assim, aquilo que você falou, puxa, mas eu preciso de... é assim, precisa-se de algumas técnicas pontuais que devem ser desenvolvidas e são passíveis de serem aprendidas. Então, a grande barreira até do processo inclusivo é que esse professor, ele perceba, e não estou tirando de forma alguma o grau de dificuldade que isso impacta, porque a formação desses professores ela não foi pautada com esse processo inclusivo. Haviam classes especiais, professores em salas de recursos especializados, instituições que cuidavam dessas crianças. Na medida que elas estão inseridas neste contexto, que é, de novo, reforço, é o melhor local para que eles se desenvolvam, a diversidade é o caminho, e não só da deficiência, mas é o caminho do desenvolvimento humano. Quando você segrega, você realmente cria um problema muito maior do que o próprio obstáculo daquilo que o faz diferente. Então, é exatamente isso, é quebrar esse paradigma de que é tão complicado, é tão difícil que eu não vou conseguir. E estimular, isso a gente ouve de professores de sala de aula regular. Puxa, nós fomos atrás, há meios de aprimoramento, há meios de aprendizado, há meios de se formarem para lidarem com a questão da inclusão. Porque o professor, eminentemente, na sua base, quem busca ser professor, busca para o desenvolvimento humano, busca para desenvolver potenciais, independentemente de ser só uma deficiência ou não. Pode ser uma dificuldade de aprendizagem, tem tudo numa escola, né? Hoje em dia, então, com as questões sociais, familiares, enfim, é um universo enorme. Então, esse professor, ele está sendo desafiado, sim, e existem recursos para que ele possa ir atrás e preencher essa lacuna. É um caminho de transição, não resta dúvida. Mas eu acredito, isso em 27 anos na área da deficiência visual, eu acredito fortemente que se não houvesse também um choque térmico, que a gente chama, nós não conseguiríamos essa mudança. Helena, eu sou cirurgião, eu sou um cara prático, eu né? Sei. Eu tenho um problema, a gente vai, como é que eu vou resolver esse problema? Então eu vejo assim, a criança está lá, aula de matemática. Sim. Agora todo mundo vai fazer exercício tal. A criança ela tem deficiência visual.
como que ela vai fazer o exercício tal? Então, Essa é a pergunta prática, entendeu? Entendo. Isso é que eu acho que não foi abordado e é a questão que apavora as escolas também, né? Sim. Então, deficiência visual, fazer o exercício tal. Então, é um método Braille, como que a criança vai fazer. Óbvio que a diversidade, que tem que ter inclusão. Agora, a questão é a receita de bolo, de como se fazer essa inclusão. Isso é que eu nunca vi ninguém falar. Entendi. É porque não tem. Então não tem. Precisa fazer. Não, então precisa ser feito. Como é que a gente vai ensinar essa criança? Só um minutinho. Faz o exercício de matemática. Eu te entendo esse lado né? prático, porém, assim, existem sim técnicas, como eu falei aqui, que mas aí um professor da rede normal tem que procurar uma fundação Dorina Noil para poder conseguir, porque o que nós aprendemos na nossa formação de professor, nós temos uma formação para crianças que então, têm necessidades vir junto com a lei. Como é que vamos fazer esse é o detalhe. Quando eu te falei, não tem anexo, exato. Só para deixar claro uma coisa, quando eu te falei não tem receita de bolo, é porque realmente o processo educacional já não tem muito receita de bolo, porque cada um com seus timings e habilidades e competências e etc. Mas eu entendo. Tem a deficiência, sim, é um dificultador, é um obstáculo a ser que tem que ser ultrapassado. Mas há também maneiras desses professores aprenderem o como fazer. Então, por exemplo, na fundação, não só na Fundação Dorina Noil, existem outras instituições e outros espaços que têm, sim, recursos para poder municiá-los sobre o assunto. Tá? Lógico, vai demandar muito uma disponibilidade interna de cada educador, para ir em busca desses recursos. Tá? Mas existe, sim, maneira de como aprender esse braille, maneiras até de uma criança pequena, de como ela vai fazer como esse professor vai atuar com ela para desenvolver o tato, o aprendizado dos materiais, do mundo, que ela vai ter que apresentar o mundo para uma criança que não vê. Existe sim. E, inclusive, nós estamos lançando nessa plataforma esse ano alguns vídeos que não pretendem de forma alguma fazer suprir totalmente, imagina, nenhuma dessa pretensão. Mas que existem vídeos até que nós estamos criando também para mostrar como fazer com a criança cega, como abordar o aluno com baixa visão. Doutor Alexandre, há instantes o doutor Otávio falava sobre dores abdominais, a gente se referia a diverticulite, diverticulose. No caso específico do senhor, como vascular, dores abdominais provocadas pelas varizes pélvicas que o senhor se referiu há instantes, né? Isso é fácil de ser diagnosticado ou eu chego lá já com quadro grave? Nem um pouco. Até os especialistas têm uma dificuldade muito grande em fazer o diagnóstico de varizes pélvicas. É uma dor que as mulheres podem ter, abdominal, crônica, e essa dor, muitas vezes, o médico procura diversas causas, não encontra, e às vezes fica sem tratamento. Mas por quê? Porque as varizes pélvicas, há um bom tempo atrás, o tratamento era muito agressivo. Então, ninguém fazia o tratamento para as varizes pélvicas. Então, não se procurava muito, não se dava muito valor a essa informação. Hoje em dia, que tem o tratamento minimamente invasivo, com embolização também, como eu estava falando, pode-se identificar a causa dessa dor. Essa dor tem algumas características interessantes. Pode ser também uma dor ao coito, então uma dor à relação sexual. Então, às vezes, por exemplo, o paciente passa comigo como vascular. Às vezes a gente tem um certo receio de abordar essa questão mais íntima, mas é importante. Então, como a gente mexe na parte mais íntima da mulher, tem que ter um certo tato. É mais comum para mulheres? As varizes pélvicas ocorrem nas mulheres. Nas mulheres. Não é privilégio de homem nenhum. Não. O homem precisa esclarecer. É difícil. O homem pode ter varicocele, que seria um equivalente, mas aí o tratamento é diferente e a abordagem é completamente diferente. Na mulher, mais por causa da influência hormonal. As mulheres que têm mais filhos têm mais risco de ter as varizes pélvicas. E varizes pélvicas é essencialmente a mesma coisa que as varizes na perna. São veias dilatadas. Só a localização que muda. Agora, quando pélvica, elas ficam em volta dos órgãos femininos. Então, útero, ovário.
E nessa região elas podem causar então essa sensação de peso, uma dor de mal caracterizada. A melhor maneira de caracterizar é falar que é mal caracterizada. Doutor Alexandre Amato, há uma forma de localizá-lo? Algum endereço, Sim, algum site? O nosso site da clínica é www.amato.com.br. Clínica Amato, Instituto de Medicina Avançada. Exatamente. Repete só o endereço, por favor. Avenida Brasil 2283, telefone 5053-2222. No site. E o site www.amato.com.br. Doutor Otávio Cansanção, uma forma de localizá-lo, o endereço? O site cirurgiadaobesidade.med.br. Ok. Eliana Cunha, repete para a gente o evento que vocês estão realizando em junho. 17 de junho, primeiro seminário de educação inclusiva, produzido pela Fundação Dorina, e que nós vamos divulgar nos meios de comunicação também, mas já podem salvar a data. Dr. Celso Matsumoto, onde eu encontro Criando Pontes para a Cura? Pode ser encontrado pelas livrarias virtuais, nas livrarias também físicas, e pelo site www.trialeditorial.com.br. A tua área específica está muito preocupado com esse problema da gripe H1N1, não está? Está sim. A tua área específica, o senhor fez referência a isso? Este problema tem alguma forma melhor de esclarecer a população ou, lamentavelmente, o acesso ainda é difícil? Não, acho que hoje nós estamos vivendo um surto aí de infecção pelo vírus H1N1. É importante que a população esteja atenta a isso, principalmente os pacientes de riscos, que são as crianças, os idosos e os pacientes chamados imunodeficientes, sejam eles transplantados de órgãos ou pessoas que foram tratadas e que estão em uma fase de convalescência por uma cirurgia de grande porte. Então, esses pacientes nós chamamos de grupo de risco e eles devem ser vacinados e procurar o atendimento médico o mais breve possível, porque nós temos remédios para isso e que realmente pode minimizar ou alterar o curso evolutivo da doença. Agradeço a presença dos senhores no Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.